Bom, meu nome é Romils, estou aqui para lançar mais um vídeo aí para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre o surgimento do anticristo, do antimachia, sobre a nova ordem mundial. Vamos começar com respeito ao anticristo, ao antimachia. Muitos pensam que o anticristo, o antimachia, ele vai surgir de uma vez no cenário, já vai chegar fazendo milagres, fazendo cura e vai chegar de uma vez no cenário. Muitos pensam que ele vai aparecer do nada. Não é assim, meus irmãos. Quem já estudou escatologia, já pesquisou com respeito ao anticristo, ao antimachia, sabe que ele vai ser um político. Ele vai ser um político e ele vai ser um político já conhecido no mundo inteiro. Ele não vai chegar no cenário do nada e já vai aparecer e começar a fazer as coisas, não. Ele vai ser um político já conhecido, já vai ter alguns anos de político. Como nós mostramos aí, tudo indica que esse anticristo, esse antimachia que vai aparecer no cenário aí, que já vai ser um político conhecido, tudo indica que é Emmanuel Macron, o presidente da França. Por quê? Porque eu mostrei nos vídeos lá que o seu nome está registrado no livro de Isaías, capítulo 8, onde fala que Emmanuel vai vir com asas abertas para destruir Israel. Isso está registrado em Isaías capítulo 8. Então o seu nome aparece nas escrituras, e ali aparece com 2 M's, no hebraico é com 2 M's, da mesma forma que é o nome dele lá hoje. O nome Emmanuel significa Deus entre os homens, ou Deus conosco. Já é um nome de blasfêmia. Então tudo nos leva a crer que é ele. Tudo aponta para Emmanuel Macron, presidente da França. Nós mostramos que ele nasceu no dia 21 de dezembro, que é o dia do bode e é o dia das trevas. O bode representa o anticristo. O que é o dia 21 de dezembro, Romeu? É a comemoração de Iule. Iule é um bode. O anticristo é representado por esse bode, Iule. Assista lá a inauguração do túnel para você ver lá que o anticristo está sendo representado lá por um bode. O bode é o símbolo da besta que está no Apocalipse 13. Então dia 21 de dezembro é a comemoração do bode, símbolo do anticristo, do filho da perdição. Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro, que é também o nascimento do sol, do Deus Sol, a criança da promessa, a criança da promessa. Nós mostramos aí vários vídeos aí mostrando que eles estão aguardando a criança da promessa para restaurar a natureza, restaurar as florestas, restaurar o meio ambiente. E Emmanuel Macron está enquadrado, ele está focado nisso aí. Ele fala que ele quer restaurar o meio ambiente, quer restaurar as florestas. Nós mostramos que o signo de Emmanuel Macron é o Sagitário, onde aparece ali um homem segurando um arco na mão, um arco sem flecha. Por quê? Porque o anticristo, ele vai chegar trazendo a falsa paz para o mundo. O arco sem flecha ali representa alguém chegando sem guerra. Ele vai se introduzir no cenário trazendo a falsa paz, principalmente entre palestinos e judeus, entre palestinos e os ialdinhos. É ele que vai fazer o acordo de paz, a aliança de paz que está registrada ali no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Só que aí o seu signo então é o signo de Sagitário. Por quê? Porque no Apocalipse capítulo 6 fala que quando Ialcha abrir o primeiro selo, vai aparecer um cavaleiro montado num cavalo branco com um arco na mão sem flecha. O signo de Sagitário é isso aí perfeitinho. É um cavaleiro segurando um arco na mão sem flecha. Então, Emmanuel Macron é do signo de Sagitário. Tudo nos aponta para ele. Ele surgiu na Europa. O anticristo, o antimachia, eu já mostrei vários vídeos que ele tem que surgir na Europa, porque é ali que estão os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Os 10 dedos ali são 10 países que formavam o Império Romano, o antigo Império Romano. Esses 10 países estão na Europa, Alemanha, Dinamarca, França, ali, aqueles países ali. São eles que vão formar os 10 dedos da estátua. The Antichrist will rule a 10-nation confederacy which will rise out of a revived Roman Empire, the European Union. Daniel 2, verses 31 to 35, 40 through 45, 7, verses 7 and 8,
and 19 through 24, Revelation 13 verses 1 and 2, 17 verses 3 and 7, as well as 12 and 16. Interestingly, Macron has been pushing to bring together a core 10-nation coalition of the willing EU army to prepare European armed forces to take action together in emergencies, and to bind Britain into military cooperation as it leaves the EU. Just this week, a coalition of 10 European militaries ready to defend the continent's borders has been unveiled in Paris, just days after Emmanuel Macron called for a real European army. Daniel disse para ele que a cabeça da estátua era o reino de Nabucodonosor. Os braços da estátua, Daniel disse que seria o próximo reino que viria, os Medo e Pérsia. Chegando no ventre da estátua, Daniel mostrou que seria a Grécia que governaria o mundo. As coxas da estátua representavam o Império Romano que governou o mundo. E a última parte da estátua, que são os seus pés, representa o Império Romano que se dividiu em 10 países. E hoje esses 10 países fazem parte da Europa, onde se localiza Emmanuel Macron. E é interessante que nós mostramos no mapa mundial, o mapa mundial que eu lancei em vários vídeos aí, o mapa mundial ele forma o Apocalipse 12, onde aparece uma águia, aparece uma criança ali, aparece o filho varão, o feto, e aparece também um dragão. E eu mostrei no mapa mundial que o cérebro do dragão é a França. O país da França está no cérebro do dragão ali no mapa mundial, no desenho, está na cabeça do dragão, está no cérebro ali. Então tudo aponta para Emmanuel Macron e mostrando que o anticristo vai surgir na Europa. Por quê? Porque a Europa foi o primeiro conjunto de países a ter uma moeda única, o euro. O euro é a moeda da Europa e mais de 27 países da Europa participam dessa mesma moeda. But it's no longer a theory. What I'm about to say is fact. The secret organizations of the world power elite are no longer secret. They have planned and are now leading us into a one-world communist government. The combining of national governments started with the European Union. That union started with trade agreements, then a common currency, the euro, and now a European Parliament that is feverishly passing laws that override the laws of the member nations. A constitution was drafted but rejected by a few of those nations, but never mind. They implemented it anyway. E é isso que o anticristo vai fazer, o antimarcha. Ele vai estabelecer uma moeda única para o mundo inteiro. Não só para a Europa, mas para o mundo inteiro. Então a meta desse vírus aí é criar essa crise, esse caos mundial. É por isso que nessa revista The Economist aparecem os cofres no peito do Emmanuel Macron, mostrando que ele vai assumir a economia do mundo inteirinho. A moeda dele vai ser lançada no mundo inteiro. Ele está querendo mostrar que o anticristo vai ter o poder sobre a economia do mundo, vai ter uma moeda dele, uma moeda própria. Então, irmãos, essa é a finalidade do vírus, criar o caos mundial. Mas, porém, a Europa foi o primeiro conjunto de países a ter uma moeda única. Então o anticristo vai surgir lá. E aí, o que acontece, irmãos? Lá também tem o parlamento. O parlamento tem o formato da antiga Torre de Babilônia. A Torre de Babilônia, onde surgiu Nimrod. Nimrod foi o primeiro antimachia que pisou nessa terra. O protótipo do anticristo foi Nimrod. E Nimrod fez o quê? Ele pediu para o povo construir a Torre de Babel. E hoje, lá na Europa, existe o parlamento que tem o formato da Torre de Babel, mostrando da onde vai vir o anticristo. Então tudo aponta para a Europa, mostrando que o anticristo vai surgir ali na Europa. E tudo nos aponta mostrando que ele é Emmanuel Macron. Macron significa a grande marca. Então é ele que vai trazer essa marca aí, que é a marca da besta. Tudo nos mostra que é ele que vai trazer essa marca. Agora, com respeito à nova ordem mundial e as agulhadas aí que estão sendo aplicadas no pessoal aí, veja bem, meus irmãos. Emmanuel Macron foi para
foi para a China para poder estabelecerem a nova ordem mundial. Ele foi lá para a China, tem até a revista aí que mostra isso. E vale destacar que em 2018 ele foi à China e disse que tal viagem poderia fundar uma nova ordem mundial e propôs uma liderança global franco-chinesa perante o vazio americano. E aí em 2019 surgiu a pandemia. A pandemia lastrou-se no mundo inteiro. Primeiro ele foi para a China, para eles programarem tudo como eles iriam fazer para poder estabelecer a nova ordem mundial. E aí veio o quê? Logo depois veio a pandemia. A pandemia ela veio para quebrar a economia do mundo inteiro, igual eu falei em vários vídeos meus aí. Ela veio para quebrar a economia do mundo inteiro. É tanto que eu falei, ó, eles vão mandar a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, se for preciso eles criam até um outro vírus. Mas enquanto eles não quebrarem a economia do mundo inteiro, eles não vão parar. Por quê? Porque como eu mostrei em vários vídeos aí, para o anti-Machia, o anticristo chegar no poder, primeiro tem que haver uma crise. Igual na época de Napoleão, na época de Adolf Hitler. Depois que ocorreu o arrebatamento, vai acontecer o quê, Ronaldo? Vai vir uma crise violenta, mais violenta ainda, uma crise mundial. Vai vir um cataclisma grande sobre a Terra, uma crise mundial mais do que já está acontecendo. Para quê, Ronaldo? Para surgir o anticristo. Por quê? Porque depois de uma crise mundial, o anticristo chega no poder. Sempre foi assim. Adolf Hitler subiu ao poder depois de uma crise mundial. Napoleão Bonaparte subiu ao poder depois de uma crise mundial. E depois da crise mundial, então, quem é esse homem? É Emmanuel Macron. And I want to be clear with each and every one of you. We as Europeans will not let a financial economic crisis spread. We will react to the crisis, and our reaction will be strong and fast. E ele tem que ser perito em quê? Tem que ser perito na área da economia. Veja bem aqui, ó. Emmanuel Macron, preste atenção, ó. Seu talento como administrador e seu conhecimento sobre questões econômicas levaram em 2012 a se tornar assessor do presidente francês Hollande, que o nomeou ministro da Economia em 2014. Emmanuel Macron é superdotado na área da economia. Ele vai surgir para tirar o mundo da crise. O anticristo tem que ser superdotado na área da economia. Ele tem que entender de economia, porque ele precisa ser aclamado como um deus. Ele precisa tirar o mundo da crise. Assim vai acontecer provavelmente com Emmanuel Macron. Houve uma crise para depois eles chegarem no poder. Só que eles foram apenas um protótipo do anticristo, do antimachia. O verdadeiro anticristo, o verdadeiro filho da perdição, ainda está para assumir o poder. Mas para isso tem que haver uma quebradeira no mundo inteiro. E aí eles estão trabalhando. No desenho do Simples até mostra que o John Biden vai cair para aquela mulher lá assumir o poder. Está ligado em tudo. Eles têm acesso a documentos e várias coisas. E eles mesmos estão mostrando aí, ó. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Tem que haver uma mulher na presidência da República, lá nos Estados Unidos também. E essa mulher, os Simples já estão mostrando aí que ela já está para assumir o poder lá. É a vice do John Biden lá. O presidente norte-americano Joe Biden acabou por se enrolar em suas palavras e insinuar que sua vice, Kamala Harris, se tornará presidente dos Estados Unidos. That's why we have a female vice president of the United States of America, we're going to have some presidents pretty soon. Esta não é a primeira vez que Biden insinua Harris como presidente. Now, when President Harris and I took a virtual tour of a vaccination center in Arizona. Mas
Voltando aqui na questão, então veja bem, esparramou-se a pandemia no mundo inteiro para haver a quebradeira. Estamos vendo isso acontecer hoje diante dos nossos olhos. A crise mundial está alcançando o mundo inteiro. E eles estão conseguindo, meus irmãos, estão conseguindo, através dessa pandemia, começar a exercer o controle sobre a vida das pessoas. Emmanuel Macron já está falando em prender pessoas lá na França que não aceitarem as agulhadas, vão ser presas. Os estabelecimentos que receberem pessoas que não foram vacinadas, pessoas que não receberam as agulhadas, os estabelecimentos que receberam as pessoas vão pagar multa alta. Então ele já está mostrando já a sua ditadura, já o seu governo já está chegando aí. Nós estamos vendo o governo da besta já entrando em cena. E eles já transportaram essa ideia para vários países. No Brasil, por exemplo, já tem vários deputados já querendo colocar essa lei aqui no Brasil. Quem não aceitar as agulhadas vão ser expulsos do seu serviço, vão ser mandados embora com causa justa, né? Eles vão dizer que tem justificativa para mandar as pessoas embora. E aí o que acontece então, meus irmãos? O cenário já está pronto, o cenário já está preparado. Por isso que nós cremos que até na Páscoa do ano que vem, até no mês de abril do ano que vem, o filho varão, a igreja fiel, vai ser tirada da terra. Por quê? Porque Yahshua disse, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da provação. Da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A provação então está chegando aí. Entendeu, meus irmãos? Então essa é a aprovação que está registrada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, meus irmãos. Essa é a aprovação, ela já está chegando aí. Qual a aprovação, Rômeus? A aprovação de que a pessoa não vai comprar e nem vender, se ele não receber a marca da besta. Primeiro eles vão vir com essa questão, se você não receber as agulhadas, você não vão comprar e nem vender. Você não vai andar de ônibus, você não vai viajar de avião, você não vai tratar nos hospitais, então a aprovação já está chegando. O próximo passo é colocar a marca da besta nas mãos das pessoas ou na testa. Então, meus irmãos, todo o cenário foi armado. Eu quero trazer mais uma vez também, meus irmãos, a questão das 70 semanas registrada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Veja bem, meus irmãos, essa profecia, ela é tremenda. O Eterno, ele decretou 70 semanas para o seu povo, para os Ialdins. Cada semana são 7 anos. O Eterno, então, decretou para eles 490 anos. O Eterno falou o que ia acontecer durante esses 490 anos, durante essas 70 semanas. Primeiro o Eterno falou, com 7 semanas, as muralhas e as calçadas de Jerusalém serão reconstruídas. Na semana de número 63, o ungido vai ser morto dentro de Jerusalém. Tudo isso se cumpriu. Yahshua morreu na semana de número 63 dentro de Jerusalém. E o Eterno também virou e falou, vai haver guerras, vai haver desolações. Isso também aconteceu. Quando, Romeus? No ano 70 até o ano 73, depois do Mashiach. O imperador Tito entrou dentro de Jerusalém e destruiu Jerusalém por completo. Destruiu o templo e destruiu toda aquela cidade. E ali no ano 73, os judeus foram destruídos de vez na guerra de Massada. Então veja bem, meus irmãos, 69 semanas das 70 já se cumpriram. 69 semanas já se cumpriram. Ou seja, 483 anos já se cumpriram. Só falta cumprir agora 7 anos. Só falta se cumprir agora a última semana. A semana de número 70. Aí o que eu quero trazer para os irmãos? Quero trazer para os irmãos, passo a passo aqui, da sabedoria do Eterno. Quanto o Eterno é sábio. Veja bem, meus irmãos. O Eterno, ele programou as 70 semanas de forma que a semana de número 69 terminaria no ano 73, depois do Mashiach. No ano 73, na guerra de Massada, Flávio Josefo, um historiador judeu, ele narrou a história daquela guerra. Ele mostrou que a figueira Israel foi cortada ali no ano 73, no dia 15 de Nissan.
Então o Eterno programou tudo. Ele programou de uma forma que a semana de número 69 terminaria no ano 73. Quem não assistiu meus vídeos falando sobre isso, eu lancei vários vídeos aí mostrando que a semana de número 69, ela não terminou com a morte de Yahushua no madeiro, não. A semana de número 69, ela terminou no ano 73, no dia 15 de Nissan. Lá era 15 de Nissan, aqui era 16 de abril, no Brasil, né? Que era 16 de abril, mas porém terminou-se no ano 73. Agora veja bem, meus irmãos, então falta agora cumprir a última semana, a semana de número 70. Por que que o Eterno não deixou a semana correr direto? Sabe por quê, meus irmãos? Porque no versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, fala que vai chegar um homem que vai fazer uma aliança com Israel e os palestinos durante uma semana, ou seja, durante 7 anos. Tem que chegar esse homem para poder fazer essa aliança, esse acordo de paz. E esse homem, ele não existia naquela época. Ele ainda não existia. Por quê, meus? Porque ele é o anticristo, ele é o antimachia, ele é o filho da perdição. Ele só viria no final dos tempos, que é agora na nossa época. Aí veja agora, meus irmãos, a sabedoria do Eterno. Com 73 anos... o Eterno fechou a semana de número 69 e disse assim, ó, agora para aí, a semana não vai correr mais. Por quê? Porque eu vou deixar para abrir a semana de número 70 quando chegar o filho da perdição, quando chegar o antimachia, o anticristo. Aí veja bem, meus irmãos, a sabedoria do Eterno e agora. Com 73 anos lá, terminou-se a semana de número 69, a figueira foi cortada. Agora com 73 anos que a figueira brotou, chegou-se o anticristo, chegou o homem que vai fazer o acordo de paz. Então o Eterno estava mostrando o que para nós? Ó, com 73 anos depois do Machia, a figueira foi cortada. Agora com 73 anos depois que a figueira brotar, o filho da perdição, o anticristo, vai estar sobre a terra para poder fazer o acordo de paz e eu poder abrir a última semana. Essa é a sabedoria do Eterno. O Eterno programou tudo. O filho da perdição não está sobre a terra e agora com 73 anos que Israel completou, então agora chegou a hora de cumprir-se o versículo 27, onde fala, então ele fará uma aliança com muitos durante uma semana. Só que antes que o anticristo, antes que o antimachia faça essa aliança, esse acordo de paz com Israel e os palestinos, é necessário, meus irmãos, que o filho varão seja retirado da terra. É necessário que aquele que agora o detém seja afastado, seja retirado. É isso que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, para ele assinar o acordo de paz, para iniciar a última semana, primeiro tem que tirar seu filho varão. Primeiro tem que acontecer o arrebatamento da igreja fiel. Então, meus irmãos, tudo aponta para a Páscoa agora, para a primavera. Tem muitos aí que têm ensinado aí que a tribulação começou. Tem irmãos no nosso meio aí que estão dizendo que a tribulação começou. A tribulação não começou. Por quê? Porque primeiro tem que tirar seu filho varão, tem que haver o arrebatamento dos anciões, dos vencedores, para depois o anticristo vir e fazer o acordo de paz. Mas isso está para acontecer. Por quê? Porque Israel está com 73 anos agora. Então tudo está alinhado, meus irmãos, tudo está preparado. E aí então nós temos que ter esperança de que nós não vamos passar por essa provação que está vindo aí. Por quê? Porque Yahushua nos garantiu isso. Porque guardar essa palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Fica firme na rocha que é Yahushua Machia. E você não vai ser abalado. E nós vamos sair daqui antes da tribulação começar. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Vamos ficar firmes porque o arrebatamento está chegando. E quando nós subirmos no arrebatamento, no final da tribulação nós vamos voltar. E aí as escrituras dizem que o sol vai apagar. E Yahushua vai descer. E nós com ele, com grande poder e glória. Entendeu, meus irmãos? Vou deixar esse vídeo aí para os irmãos, então fica na paz do Eterno aí.